Nem todos que estão em Israel é israelita. Saiu do meio de nós, mas não pertence a nós. Falou João na sua carta em epístola, do seu capítulo 1, do seu capítulo 2, primeira epístola do seu capítulo 2. Irmãos, no meio de nós, hoje, nos dias de hoje, podemos entender que, como a palavra diz, que o joio está no meio do trigo. Como a palavra diz, saiu do meio de nós, mas não pertence a nós. Podemos ver o ministério de Jesus. Judas estava no meio, nasceu naquele meio, mas não pertencia ao reino. Pois o próprio Senhor fala, só se perdeu o filho do diabo. Ou seja, na mesma casa, no mesmo ambiente, tem vasos para a honra e vasos para a desonra. Deus levantou também um ímpio para o dia do seu juízo, assim como levantou Faraó, para que o nome dele viesse a ser glorificado. Entendendo isso, a gente pode perceber hoje o cenário de que uns profana e outros santifica. Uns são pedras de edificação e outros pedras de tropeço, no mesmo ambiente, na mesma casa de adoração. Então fica aquela disseminação, aquela cochear em dois pensamentos. Fica ali as divisões, a gente consegue ver os frutos dessa hemonologia, desta ligação de quem profana e de quem não profana, de quem é joio e de quem é trigo. E como isso tudo adentrou, isso começa desde lá do jardim, quando Eva ouviu a voz do adversário, aonde ele diz, você será como um Deus. E ela cai, e Adão em seguida também ouve a sua esposa e cai também. Então daí em diante, o mal esteve no meio de nós. Mas para ficar bem claro isso para nossas vidas, porque hoje no meio de nós tem idólatra, tem feiticeiros, tem sim, irmãos, adúlteros, adúlteras, não no conceito de que as pessoas que estão no mundo já praticam isso. Todos nós que estávamos lá no mundo praticávamos os delitos diante de Deus. Nós corrompia nosso corpo. Nós concordava com o pecado. Não é nesse conceito que eu estou falando. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Não é nesta direção. Porque este é o chamado. Ele veio para os doentes. Jesus veio para os doentes. Veio para as coisas loucas. As coisas que não são, as coisas fracas deste mundo. Isso aí é notório, não é este conceito. O conceito que estamos falando aqui é no conceito da obra de fariseu, da obra daqueles que, sim, aparentam, sim, ser santos, mas são sepulcros caiados. Daqueles que usa da palavra para se enriquecer, ou usa da palavra para corromper e ser corrompido, daqueles que se dizem irmãos cristãos, mas suas práticas, as suas atitudes não demonstram, não condizem com o que Deus assim determinou para o seu povo, ser santo como eu sou santo, ser perfeito como eu sou perfeito. Essa palavra fica bem clara, bem no início da história aqui no livro de Reis, no seu capítulo 18, no seu versículo 17 em diante, quando Elias, o profeta Elias, conhecido como profeta do fogo e de várias maneiras, depois de ele ter profetizado diante de Acabe,
e do reino de Israel que não choveria por 3 anos e meio. Depois de que Deus o leva para o ribeiro de Querite, que ele vai para a viúva de Sarepta, e que há a manifestação da providência de Deus para aquela viúva. Passa um tempo, ele volta por ordem de Deus até Acabe. Deus manda ele voltar até Acabe, porque chegou o tempo de voltar a dar chuva. Foi 3 anos e meio. Então chegou o tempo e Deus não é homem para que minta. E naquele período o povo passou trevas, fome, muitos morreram, animais morreram, a calamidade tinha tomado Israel. Eles estavam em desespero, eles estavam em aperto, mas dentro de Israel havia um templo de Baal. Sabemos que nesse tempo que Elias profetiza, que Elias é levantado, Acabe, que era filho de Onri, que era um capitão, que através de uma conspiração de Zirim, que matou Baasa, o filho de Baasa, ela, ele agora se tornou rei de Israel, porque o povo fez dele rei. E Acabe, o sucessor do seu pai Onri, reina e casa com Jezabel. Então agora Elias é levantado por Deus, porque aquele povo agora estava adorando ao Deus estranho, que não é Deus, mas são demônios disfarçados através daquelas imagens, daquela cultura, daquela tradição maligna, que se chamava Baal. Tradução, Deus das moscas, Senhor das moscas. Você vê que já não é bom. Então estava instalado dentro de Israel uma falsa adoração. Estava instalado dentro de Israel um falso Deus. Não é fora que estamos falando. Lembra que eu comecei? Sair do meio de nós, mas não pertence a nós. Nem todos que está em Israel é israelita. Então Elias agora, quando volta por propósito de Deus, para que viesse a ter chuva, mas antes disso ele vai até Acabe, é apresentado até Acabe por Obadias. A Bíblia vai revelar que naquele momento Elias lança o desafio, porque Acabe falou, é você que perturba a Israel? Não. Elias falou, ao contrário, é vós, Acabe, com suas transgressões que tem perturbado a Israel. E ele manda agora chamar os falsos profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, para que haja um desafio no Monte Carmelo. A batalha, já podemos entender que é batalha entre Deus, já que o povo tinha Baal agora como Deus, e o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos, Yahvé, conhecido como Todo-Poderoso, Eu Sou, de várias maneiras. Agora, para aquele povo sair do coxamento, Elias viu sim. Na primeira instância, segundo a minha palavra, não choverá. Elias viu que era uma necessidade de atribular aquele povo. Havia uma necessidade de tocar no sustento daquele povo, de tocar no bem-estar daquele povo, e foi tocado através da seca. A fome veio e devastou a nação de Israel. Mas agora vinha restaurar a chuva é vida, ia restaurar os benefícios. Mas precisaria aquele povo sair de cima do muro, porque eles estavam cocheando em 2 pensamentos, e ele fala àquele povo, parai de cochear em 2 pensamentos. Ou vocês servem a Deus ou a Baal. Então Elias veio com aquela determinação, e para ficar bem claro de quem era o Deus verdadeiro de Israel, ele lança o desafio. E mandou chamar, Acabe mandou chamar todos aqueles falsos profetas, de Azera e de Baal. E o povo ali. E o povo achou legal, porque Elias falou, o Deus que responder com fogo, esse é Deus, porque aquela batalha não era física. Não eram os falsos profetas arrastar as espadas e Elias puxar sua espada, não era batalha física. Era batalha entre deuses. Era para saber e definir quem era o Deus verdadeiro. Era algo sobrenatural que Elias determinou. O Deus que responder com fogo, este Deus. Quando se trata de Deus, é de
É algo sobrenatural, não é desta ótica. E qual foi o sacrifício? Ele falou, 2 boi, traga 2 boi. Um para eles, traga 2 boi, um para ele e um para mim. Eles cortará, ajeitaríamos o sacrifício, e aquele Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Então Elias queria esclarecer isso diante do povo, para que o povo voltasse à rédea, para que o povo voltasse à obediência, se convertesse diante de Deus. O problema está aí agora, irmãos. Dentro de Israel, os profetas de Baal estavam ali, executando suas adorações a Baal, e o povo de Israel adorando a este falso Deus. Então perceba que, olhando assim, a gente consegue ficar meio atônico. Como tudo isso surgiu? Como pode Baal adentrar o reino de Deus, estabilizar um templo e adoração a ele? Como isso? Simples. O tempo de Salomão, na sua velhice, ele cede às suas mulheres para que levante ídolos, levante altares a Moloque, a Quemós, levante altar a Milcom, os deuses estranhos, os falsos deuses. E Deus imediatamente separa as 10 tribos de Israel e sustenta Judá, aonde está a profecia do Messias, que desde lá do tempo em que Jacó falou, cetro não sairá da tua casa, ó Judá. O cetro é a autoridade de rei. E Deus confirma sobre o ministério de Davi, que dele viria o Messias, o Salvador. E Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. Em proteção, Deus separa 10 tribos e dá a Jeroboão, servo de Salomão. E o seu filho Roboão herda a tribo de Judá e Benjamim fica com ele. Mas 10 tribos são separadas e fica com Jeroboão. Ou seja, houve uma porta para esses espíritos malignos, esses demônios disfarçados, adentrar dentro do reino que era protegido por o Deus de Israel, porque o próprios que deveria manter zelo, que deveria manter o zelo, a obediência a Deus, abriu a porta. A idolatria é uma porta. Então entrou este demônio, esses demônios. Mas por que, irmão? Salomão foi amante de muitas mulheres e no Deuteronômio 18 vai dizer que o homem, o rei ao qual é constituído, não poderia amar muitas mulheres. Mas ele não obedeceu desde o princípio. A sabedoria não impede do homem pecar. A força, como Sansão, também não impede. Isso é questão de vigilância. A vigilância e a oração. Então, adentrando esse demônio, o propósito continuou. Quando se separa, a proteção da cabeça, que era Judá, porque a profecia tinha que se cumprir, dentro do reino de Israel, que é chamado Reino do Norte, que Jeroboão, com medo de aquele povo voltar para Roboão, o filho de Salomão, ele determina um culto na mesma data do culto dos tabernáculos em Jerusalém, para que o povo não fosse a Jerusalém, que ele tinha medo do povo voltar, dizendo que Deus que deu o povo para ele apacentar. Ele constitui 2 bezerros, um em Dan e um em Betel, e disse que era para o povo não cansar, que era longe a peregrinação, para o povo adorar ali, que é aqueles deuses que tirou ele do Egito. E aquilo se pendurou dentro de Israel, sendo que Deus assim também determinou a destruição de toda a descendência de Jeroboão. E se tornou o reino de Israel um reino onde foi derramado muito sangue de conspiração. Ou seja, Baasa se levanta e mata toda a descendência de Jeroboão. Baasa também se desvia em adoração a esses deuses. E também Zirim se levanta e mata o filho dele e todos os descendentes dele. Acabando que também o povo constitui Onri, para que assim viesse a ser rei dentro das 10 tribos do norte, de Israel do norte. E ali, Onri se constitui rei, Zirim se mata, há outra batalha,
com outro que se levantou para disputar o trono, mas Onri prevaleceu, foi mais forte. E Onri é pai de Acabe. Então o reino de Israel foi desmanchado. Aquele demônio que entrou através dos muitos amores de Salomão, o espírito de prostituição, trouxe ali abertura para trazer a idolatria, porque é um casamento espiritual. O mundo espiritual, ele se forma através das portas que se abrem. A idolatria abre portas para os demônios, mas quem abre as portas para a idolatria é a porta da prostituição. A prostituição física e a prostituição também de adoração. Abre porta para os espíritos que vai trazer agora firmamento da idolatria, para trazer agora os espíritos da morte, que começa a trazer agora contenda entre o próprio povo e houve conspiração. Toda a descendência real de Jeroboão foi extirpada, ou seja, não tem sucessor. O que tinha de materialidade ali se perdeu. Imagine Judá no meio disso. Deus jamais ia permitir que a sua própria palavra passasse ou que viesse a sua palavra ser destruída. Não tem condição. Então Deus guardou a Judá, porque toda a descendência das 10 tribos, os descendentes foram dissipados. A descendência real de Jeroboão foi acabada. A descendência real de Baasa foi destruída. E, consequentemente, então aqueles descendentes que já é Acabe ali, já não é mais da descendência real. Já foi da conspiração que houve dentro do reino. Então se houve um casamento. É por isso que tem 450 profetas de Baal e 400 de Azera. E no mundo espiritual representa um casamento, Baal e Azera. Um demônio que representa o lado masculino e um demônio que representa o lado feminino. E houve um casamento. Primeiro entrou a prostituição espiritual de Salomão, deixando aquelas mulheres colocar adoração. Veio a idolatria, abre a porta para os espíritos facciosos e, consequentemente, os espíritos da morte, para batizar o altar, consagrou com sangue. Então, do reino do norte foi destruído toda a descendência real, todo o projeto. Todo o projeto de progenitura foi destruído. Consequentemente, se levantou um altar a Baal e um templo a Baal. E dentro do povo agora foi constituindo outra adoração. Outra adoração a outro Deus. Então estamos aqui entendendo que esta palavra nos leva a entender, trazendo para os dias de hoje, que no meio de nós, irmão, tem sim, volto a repetir, tem pessoas que são introduzidas, sim, no mundo espiritual, que não representa o reino de Deus, mas o reino das trevas, irmão. Essa palavra, ela vai mexer com muitas pessoas, mas a palavra de Deus fala que ela fere e que ela mesmo sara. Entendendo isso, dentro do reino do norte, dentro do reino de Israel, havia os verdadeiros profetas e os falsos profetas. E isso entrou pelo mundo espiritual através das portas que eu falei agora. E através disso, no reino, ali havia adoração a Deus por parte dos verdadeiros profetas e adoração a Baal por parte dos falsos profetas. Mas as autoridades constituídas é que retinham o poder. Os benefícios, as autoridades estavam sobre os falsos profetas. Os verdadeiros profetas estavam sendo perseguidos. Estavam sendo expulsos de Israel. Muitos alimentados com pão e água. Porque aquele espírito, aqueles demônios agora que estava regendo aquela nação, estavam perseguindo tudo e todos que se chamasse Deus, que adorasse a Deus. Isso é uma simbologia também do que acontecerá no fim. O anticristo que perseguirá tudo que se chama Deus. E se formará uma grande perseguição aos profetas. Sabemos que o livro de Reis, aqui no estado de Elias, vai representar o sacrifício de Cristo, esse desafio. Elias também, quando vai ser arrebatado, representa o arrebatamento da igreja. Tudo aqui é uma simbologia do que já aconteceu e que irá acontecer. Então, quando Elias estabiliza o sacrifício, era para trazer aquele povo, a restaurar aquele povo à verdadeira adoração. Voltar aquele povo ao verdadeiro Senhor, que se perdeu. Então agora, aceitando o desafio, eles vão para o Monte Carmelo. Elias deu primeiro para eles fazer o sacrifício. Eles pegaram o boi, cortaram
E ali botaram a lenha, botaram o boi, e eles pulavam, e eles se cortavam, chamando, clamando a Baal para que respondesse com fogo, mas nada acontecia. E Elias chegou até a zombar. Deve estar dormindo, viajou. E eles continuavam a se mutilar. Isso vai trazer um reflexo para nós, irmão. A Bíblia diz: pelos frutos reconhecerá a árvore. Jesus falou isso, para reconhecer os falsos profetas que estão no meio de nós. E normalmente que carregam autoridades, cargos de liderança, até o governo das igrejas. Como ali retrata em Israel. Não era de fora, era de dentro. Qual é o fruto que vemos desses falsos profetas? Sacrifícios próprios. Chamar atenção. Eles pulavam, se cortavam. Quantas pessoas hoje, no meio de nós, você pode ver, sobem de joelho no sol quente, um monte, ou até mesmo sacrifica sua carne de um jeito, jejum. Ele acha que tudo isso vai chamar a atenção de Deus para responder o seu sacrifício. A lenha que eles colocaram no sacrifício é lícita. Livro de Levítico capítulo 6, tem que botar lenha no altar. É a busca, é a oração, jejum, tudo é lícito. O sacrifício que representa Cristo. Mas você percebe que Deus não responde. Você percebe que pode se cortar, pode pular, pode aí até mesmo sacrificar o seu próprio corpo, o seu sangue, e Deus não responde. É a maioria dos ministérios hoje. Muitos ministérios não têm resposta de Deus. Estamos falando de batalha de Deus com Baal. Ali era para saber quem era o Deus verdadeiro. Aquele povo estava cocheando. Quem é o verdadeiro? Quem é o verdadeiro Deus? Será que é Baal? Será que é Yahvé? Será que é o Senhor dos Exércitos? Aquele desafio não foi à toa. Aqueles falsos profetas viam Baal realizar algumas coisas. Lembra lá do Egito? Moisés, quando foi com os sinais de Deus, nas 10 pragas, os falsos sacerdotes também jogaram a vara no chão e se transformou em serpente. A manifestação da água em sangue, eles também fizeram a água se tornar em sangue. Eles só não conseguiram acompanhar a criação, porque Satanás é imitador. Por mais que os falsos profetas estejam no meio de nós hoje, só vai conseguir imitar, mas não vai realizar a obra do Espírito Santo. E cessou ali. Chegou o sacrifício da tarde, Elias falou: agora é minha vez. Elias, em primeira mão, reconstrói as 12 pedras de Israel, os 12 altares, estava quebrado. Ou seja, Israel sendo governado, tinha um rei, seus sacerdotes, mas dentro de Israel, uma falsa adoração. Falsos sacerdotes, falsos profetas. Então Deus não opera em mentira. Deus não opera em falsidade, em engano. Tem uma forma de Deus operar em cima da sua própria palavra, em cima dos seus próprios estatutos e desígnios. E Elias, como profeta, sabia disso. Porque Deus, ele requer obediência. Veja Saul. Saul não obedeceu, apresentou sacrifício, foi passado dele o reino. Ele não obedeceu, não respeitou que o sacerdote deveria, sim, Samuel, fazer aquele sacrifício a Deus. Veja Davi, mesmo na boa intenção, foi levar a arca do Senhor na carruagem de boi. Uzá morreu. Ele foi contar a descendência, que Deus falou que seria como as estrelas do céu e como a areia do mar, incontável. Ele foi contar, morreu 70.000 almas. Deus não está preocupado de exibição humana, de sacrifício humano. O sangue de animais, o sangue de ser humano, o pecador. Olha, Abel morreu. Um homem que apresentou uma oferta justa a Deus, mas morreu, mas o sangue dele só na simbologia de Cristo.
mas não perdoa pecado. Então Deus requer obediência. Deus opera na obediência, não no sacrifício de tolo. Ele diz, deixa a oferta no altar, vai lá. Pedir perdão, aceitar as coisas lá com seu irmão. E Elias, sabendo disso, restaura o altar que foi derrubado, as 12 pedras que constituíam o altar. Então, para muitas igrejas, operar o poder de Deus. Porque o que você vê mais hoje é exibição. Pessoas pulando realmente. Pessoas que faz um espetáculo, mas não tem milagre. O coxo não anda, o cego não vê. Não tem milagre de libertação. Até mesmo os demônios hoje em dia estão camuflados de uma forma que não estão sendo mais manifestados. Está difícil até ver manifestações. Por quê? A falsa adoração. Os falsos servos. Que a aparência de quem é e não é. Lobos vestidos de pele de ovelhas. E Elias ali agora, você percebe o padrão do profeta, homem separado, perseguido, irmãos, que estava ali com pele de animal, que teve que ser sustentado por corvo no ribeiro de Querite, teve que ser sustentado pela viúva de Sarepta, homem separado, mas que respeitava a vontade de Deus. Ele não fez a exibição de fogo, de poder, mas de obediência. Levantou os altares, restaurou. Muitas igrejas precisam restaurar o altar. Tem líder, tem muitos profetas que estão constituindo falsos profetas para liderar a igreja e não está tendo milagre, porque tem até sacrifício, mas não é o sacrifício que Deus aceita, porque está na desobediência. Adoração a Baal. Tem muitos que não sabem nem o que está adorando. E Elias constitui as 12 pedras, coloca a lenha, busca, coloca o sacrifício que representa o sacrifício de Cristo e derrama água. A água representa o Espírito Santo. Deus trabalha assim naquele que busca, se separa, como falou em Ageu, vai buscar lenha. O fogo do altar não se apagará. Deus trabalha em cima daquele, na palavra, sacrifício, na palavra, sacrifício dele, do filho dele, mas quem opera e vivifica é o Espírito Santo. Quem não lembra da criação? Haja céu, haja terra, haja água, haja toda a sementeira, haja os animais, e o Espírito de Deus se movia dando vida. A palavra dá formato e o Espírito vivifica. Elias trabalhou na obediência. E Deus respondeu com fogo do céu. O fogo desceu e teve resposta de Deus. E todo o povo ficou atônico. Jeová, que é conhecido por alguns por Jeová, Yahvé, o eu sou, o Todo-Poderoso, é o Deus verdadeiro. E foi levado aqueles falsos profetas para ser mortos. Elias orou. A chuva voltou a descer sobre Israel, ou seja, a vida voltou, a frutificação, os animais, a colheita, mas só não voltou o povo para Deus, porque ainda o templo de Baal estava lá, o casamento no mundo espiritual estava lá, os demônios estavam lá dentro da nação, e aquela nação continuou adorando aos falsos deuses, mesmo sabendo que era falso, porque foi determinado quem era o Deus verdadeiro. Porque na presença de Deus os demônios não se manifestam para fazer proezas, mas para cair por terra, ajoelhar e confessar o nome do Senhor. Por isso que nenhum ali, aquele demônio poderia responder os sacrifícios daqueles falsos profetas, mas ali tinha a presença do Senhor e todo o joelho se dobra. Por isso não houve manifestação de fogo ali de Baal, mas a do Deus verdadeiro, para testificar. Foi um desafio, Deus jamais deixar a palavra do teu profeta cair por terra. Ele fala, não deixaria a palavra do meu profeta cair por terra. Então por isso você vê, irmão, muitas pessoas reconhecem a Deus, sua vida até normaliza, mas os demônios ainda governam.
ainda mantém a adoração a Baal, ainda mantém os rituais, ainda mantém os sacrifícios de tolo. Então, entendendo isso, irmãos, no meio de nós, nos dias de hoje, tem pessoas que ainda praticam a feitiçaria, tem pessoas que ainda praticam a idolatria, tem pessoas que ainda praticam as imoralidades, tem pessoas que ainda praticam, irmão, no meio de nós, o roubo, pratica a sensualidade, e estão no meio de nós, dizendo ser cristãos e representantes do reino. E eles fazem sacrifícios, sobe joelhos num sol quente, com carta na mão, faz jejum determinando que Deus responda, faz campanhas e mais campanhas determinando que Deus responda, mas Deus não responde porque o Espírito está longe. Porque o Espírito está longe. Tem que reconstruir o altar, tem que santificar, restituir culto a Deus. Ezequias restituiu o culto a Deus, tirou a idolatria. Hoje, no meio de nós, a idolatria vem através de homens. É cartaz para pregadores e pregadoras, cartaz, botando um homem em destaque. Quem fazia isso? O mundo. Show de chiclete, show de ivete, show no parque de exposição, show não sei na onde. As pessoas botavam e divulgavam os artistas. E a idolatria tem entrado dentro das igrejas e muitos aí de olhos fechados. As portas da idolatria estão abertas, trazendo demônios facciosos para dentro do templo. Não só isso, quero tocar aqui em algo muito especial. Deus habita em templo não feito por mão de homem. É em nós. Aquele sacrifício, ele está dentro de nós. É o sacrifício de Cristo. Não é o nosso sacrifício que Deus aceita como pessoa. De queimar nosso próprio corpo, de doar nossa riqueza aos pobres. Não é isso. É Deus dentro de nós. É o amor. Deus é amor dentro de nós. É o Espírito Santo. A obra foi feita com o sacrifício de Cristo na cruz e o Espírito Santo foi o selo derramado no dia do Pentecoste, em Atos, no seu capítulo 2, ou 3. É derramado. A palavra e o Espírito estão juntos, ligados. Aqueles que estão em mim, esses vão dar fruto. Mas aqueles que não estão em mim não podem dar. De si mesmo não pode fazer nada. Então você vê o templo hoje. As cinzas que é para tirar do altar. Vamos trazer Levítico 6, irmão, para entender uma coisa importante. Você que está aí com suas escrituras, pega aí Levítico 6. O sacerdote, ele tinha a obrigação de entrar dentro do templo, do tabernáculo, e no altar dos holocaustos, para que aquele fogo não se apagasse, mas tinha que arder constantemente. É em nossas vidas o Espírito Santo. O altar tem que ter busca. A lenha é a busca. Ele levava a lenha, renovava a lenha, tirava as cinzas primeiro do holocausto, botava numa vasilha e levava para o lugar limpo, fora do tabernáculo para despejar. Não era em qualquer lugar que a cinza era jogada. Renovava o holocausto e acendia o fogo. Essas cinzas, irmão, é que tem atrapalhado muitos ministérios. Aquela cinza é santa, porque foi produzida dentro do templo, dentro do tabernáculo, foi da oferta. Ei, quando nós nos reunimos na igreja, hoje, que nós reconhecemos como igreja o templo, não é nós. Vai ter louvor, vai ter oração, vai ter palavra. É sacrifício que agrada a Deus. A palavra é o sacrifício a Deus. O louvor vai ter humilhação, vai ter tudo. Mas aonde está um povo reunido, aquele sacrifício, irmão, vai ter cinza. Que cinza é essa hoje?
É a cinza, irmão. Aonde o irmão olha mal para o outro. Aonde o irmão fala mal do outro. Que cinza é essa, irmão? É a cinza da divisão que tem no meio de nós. As pessoas têm que entender, em um culto a Deus, o cheiro suave vai subir, mas vai ficar cinza no final do culto. E o fogo não pode se apagar mais, não pode repor lenha, não podemos buscar se não tirarmos a cinza. Que cinza que está? Não é dentro da casa de Deus que a pessoa passa um aqui bom sabão, limpa para o outro culto, não é nas nossas vidas, nesse altar aqui, ó, que adora Ele, que recebemos o sacrifício de Cristo e o Espírito Santo. E Ele responde quando nós ora. Ele responde, irmão. Mas as cinzas que estarem vai impedir de a nossa oração, vai impedir de a adoração subir. Que cinza é essa? O olhar atravessado do seu irmão que te magoou. A calúnia que foi lançada contra a tua vida que te magoou naquele culto que era Deus. As cinzas. E onde tem que ser lançada ela? Muitos pegam, saem dali e lançam em lugar sujo. Que lugar sujo é esse? No ouvido de outras pessoas, a vez do mundo, a vez da família, amigos, e começa ali a espalhar cinza, que era para alongar num lugar santo, lugar limpo. Onde é esse lugar limpo? Seu quarto. Abre a porta do teu quarto e fecha. Ora no teu quarto e fecha a porta. Joga tudo ali, diante do seu Senhor, no lugar limpo que você ora, que você busca. É ali. Foi para o culto, foi uma bênção, mas teve essas cinzas. Todo culto tem cinza, irmão. Todo culto tem um acerto, uma mágoa, algo que gera ali, que desagrada. E aquilo são as cinzas e você não vai poder rebuscar para manter este altar aceso que somos nós para adorar a Deus. Então também Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Ele não recebe, irmão. Então nos dias de hoje estamos vivendo como no templo de Israel. Muitas igrejas que os falsos profetas têm, muitas das vezes, dirigido os cultos, ensinado o povo a sacrificar um sacrifício de tolo diante de Deus. Porque Deus não habita em templo sujo. Tem até busca, tem jejum, tem oração, tem monte, mas não tem santificação. Obediência, irmão, é o ponto principal. Deus não quer que a gente mude nada da palavra dele, é obediência. A palavra dele, ele fala, todo aquele que acrescentar um tio, uma vírgula, um ponto, é anatema, abominação. Deus requer obediência, não sacrifício, ele diz claramente. Então os falsos profetas gostam de sacrificar. Esse é o reflexo para você reconhecer, pelos frutos reconhecerá a árvore. Veja, Elias não pulou, Elias não se cortou, somente falou, se sou teu servo, Senhor, responde com fogo, e o fogo desceu e comeu todo o holocausto. Jesus, uma palavra, basta uma palavra, Jesus, naquela tribulação, naquela tempestade, aquieta-te, mar, aquieta-te, mar, aquieta-te, vento, e cessou. E os discípulos, que homem é este que até o mar obedece? Com uma palavra, irmão, saia o gadareno, saia dele. E aquele homem foi liberto daquela legião. Mas você vê o reflexo daqueles que são implantados dentro do reino, no meio de nós, mas não pertence a nós, que está ali, faz até zoada, pula, sacrificam, mas não acontece nada, irmão. E quando vai mexer nas hostes malignas, nas castas de demônios, às vezes leva a surra. For expulsar, vira o Paulo expulsando o demônio, e um certo grupo foi expulsar demônio. No nome de Jesus de Paulo, saia. O demônio deu uma surra, eles correram desembestados depois de apanhar. Porque o demônio falou para ele, Paulo, eu conheço, e Jesus eu bem sei quem é, e vós quem é. No mundo espiritual somos reconhecidos,
pelo reino do céu e pelo também as trevas, pelo reino das trevas. Se percebemos a igreja de Cristo, no tempo de Jesus também os sacerdotes que retinham o poder de autoridade religiosa também perseguia a Cristo, perseguia os seus discípulos, porque eles retinham o sacrifício do jejum, o sacrifício dos dízimos e ofertas, eles que recebiam, eles que conduziam, eles que estavam ligados com o Império Romano de mão dada, enquanto a igreja verdadeira e viva estava sendo perseguida e não mudou. No tempo de Elias, os falsos profetas estavam comendo da gordura, estavam vivendo dos títulos como sacerdotes e profetas. Olha aí, profetas de Baal e de Azera. Enquanto isso, os verdadeiros profetas estavam sendo mortos e outros em caverna, que Obadias cuidava de 100 deles, com pão e água, e Elias fugitivo. Então, nesse modelo de igreja hoje, muitos não entendem que este culto público que foi hoje constituído e no Brasil ainda está vigente, que é um Estado laico, não pertence à igreja, é de César. Quem estuda, quem faz aí, né, os estudos teológicos e outros estudos também que para mim não tenho nada contra, mas também não acrescentem nada na nossa fé, vai saber que isso foi constituído pelo imperador Constantino e oficializado pelo imperador Teodósio. E isso foi uma queda para a igreja, trouxe a idolatria afirmada. Então podemos entender, irmãos, que no dia de hoje muitos estão no meio de nós, mas não são de nós. Então temos que entender, irmãos, que a obediência é necessária. Paz, amado. A obediência é necessária. É a característica do servo de Deus. É obediência. Deus não recebe sacrifício do homem, mas o próprio sacrifício que veio da mão dele, o filho dele. Eu resolvi dar ao meu filho, moer por amor de vós. Isaías 53. É esse sacrifício que nós recebemos em nosso coração e que purifica o templo, o altar. E o Espírito Santo vivifica todas as coisas. Então você que tem sacrificado, jejuado, orado, subido um monte de joelho com fogo, querendo chamar a atenção de Deus, tenho que te dizer, se você não obedecer a palavra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, irmão, não sobe. Quer ver a manifestação de Deus? Se separa, se santifica, obedece. Não queira ir na Maria vai com as outras, na multidão, nas más conversações, que hoje tudo pode, que não tem nada a ver, que isso é fanatismo, isso é santarrismo, nada demais. Nada demais trazer os ritos do mundo, o Natal, o Ano Novo, nada demais trazer as festas, nada demais trazer os bingos, as rifas, as modas, nada demais trazer. Quando podemos sacrificar e chamar a atenção de Deus, me mostra os milagres, me mostra as manifestações de Deus, me mostra. Para haver manifestação de Deus, o altar tem que estar restaurado. Tira a idolatria, saia desses cartazes, pregador, pregadora fulano de tal, cartaz, é teatro, é tanta coisa que tenta substituir o poder de Deus. Irmãos, para finalizar, o próprio Elias se decepcionou depois desse sacrifício, que Deus mostrou que era Deus para aquele povo, e mesmo assim o povo não abandonou seus pecados, sua falsa adoração. Tem gente que vai ouvir essa palavra e não vai tocar,
Pessoas que ouvem, vê até milagre, vê que Deus usar um profeta que não tem título, um profeta que vive perseguido no anonimato, as pessoas não vão dar a mínima, vão continuar na adoração falsa, nos seus cartazes, nos seus status, nos seus... Cada dia mais escândalos aí grandes aí acontecendo. Tem pessoas que não vão dar a mínima. Então mesmo Deus te usando, ô Elias, que eu estou falando com muitos Elias aqui, então Deus te usando, as pessoas muitas vezes não vão dar a mínima. Você vai, muitas vezes, passar o que Elias passou, decepção. Desejou até a morte. Foi para a caverna. E lá ficou na caverna. Tem muitos que já não estão mais dentro dos templos religiosos. Deus não sai de você. Você é o templo que Ele habita. Mas o templo que nos reunimos para adorar, por você ver a profanação, por você ver o altar quebrado, rachado, e você ali muitas das vezes foi usado por Deus, muitas das vezes até mesmo sendo perseguido nesse ambiente, mesmo ali sendo rejeitado, mas se separando, se santificando, Deus respondendo nas suas orações, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, mas mesmo assim permanece na falsa adoração, nos falsos costumes que profana o ambiente, profana o altar, profana o sacrifício, que não acontece nada nesses ministérios, falsos ministérios, que não acontece milagre, Deus não responde, mas Deus está te respondendo, mas tenho que te dizer, você que foi para a caverna, se decepcionou, ei, o importante é você saber que Deus está na sua vida. Deus foi buscar Elias na caverna. Faz o que aí, Elias? Ah, Senhor, tenho me dedicado, só sobrou eu de profeta, querem matar, matou todos os profetas, querem me matar. Deus mandou ele sair da caverna, queria conversar com ele. Deus quer conversar comigo, com você. É você que se decepcionou lá na caverna, Deus quer conversar. Aí veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio um tremor de terra tremendo, Deus não estava no tremor. Por que as pessoas vai para um culto e vê tremor, aí vê fogo, aí vê vento, o culto foi uma benção. Quantos aleijados levantou? Quantas pessoas cegas viu? Quantas pessoas foram libertas dos seus pecados, da possessão demoníaca? Quantas? Que culto abençoado foi esse? Culto abençoado é aquele que Deus fez na casa de Zaqueu. Zaqueu e a família foi alcançado. Culto abençoado foi aquele que Paulo fez na casa do carceleiro, que ele e a família foi liberto e batizado. Culto abençoado foi aquele lá na casa de Cornélio, ele e a família foi alcançada. Culto abençoado, milagre. E sem esforço. Nós precisamos obedecer a palavra. Deus é um Deus de ordem e decência. Então Elias, quando vê uma palavra mansa e humilde vindo, ele reconheceu, esse é o meu Deus. Ele aí saiu da caverna. E a palavra ali orientou ele. Olhe, Elias, não tem só você de profeta. Olha aí, a palavra dá direção. O profeta estava decepcionado. O profeta imaginou que aquele povo voltaria para Deus. O profeta estava confuso, decepcionado. Não era depressão não, irmão. Ele estava decepcionado, cansado. E Deus ali pela palavra o restaurou. Não tem só você de profeta. Tem 7.000 joelhos que não se dobrou. Olhe, você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E você vai levantar Eliseu no seu lugar. Porque Elias pediu uma coisa a Deus. A morte, mas Deus não deu a morte. Deus o arrebatou. Deus queria arrebatar ele. Então Elias teve agora a direção. Olha aí, não tem só eu não, tem outros lá também. Olha aí, 7.000. Olha aí, ele foi lá, ungiu Azael, aí Deus falou, aqueles que não cair pela espada de Israel, vai cair a espada, ó, aqueles que não cair a espada, Elias, de Azael, vai cair na espada de Jeú, e aqueles que não cair na espada de vai cair na espada de Eliseu.
Então Elias teve direcionamento, então não se preocupa não. Você que tem se dedicado, se separado, você que tem obedecido, tem gemido, você tem um selo, você tem o Espírito Santo, não inclui, não paralise seu ministério, não enterra a ferramenta, porque você ora, é enfermo, Deus ouve, Deus cura, você ora e o demônio sai. Você prega a palavra e há libertação, porque a palavra tem poder, porque o Espírito está na tua vida, porque você tem se separado, você não tem deixado cinza no teu coração, mágoa, você não tem deixado. Você tem adorado, tem louvado, tem orado, e as cinzas você derrama nos pés do Senhor, não é no ouvido do irmão, não é em fofoca, nem nada, porque as coisas que acontecem na casa de Deus pertencem a Ele. Temos que ter sabedoria. Então vemos aí como está o Estado, que eu não chamo de igreja, mas das religiões que se ajuntam à igreja dentro dela. Muitos falsos profetas no meio de nós, que ainda praticam idolatria, feitiçaria, tudo. Não estamos falando das almas que estavam perdidas, almas que estão ali, mas com segundas intenções, direcionadas por espírito de erro, espírito de engano, doutrinas de demônio. Vamos tomar cuidado, vamos olhar para o alto. Elias falou, se eu sou teu servo, e Elias não parou o ministério. Não para o ministério porque vemos cada dia mais a apostasia, vemos mais cada dia manifestações de espírito de erro, de falsos profetas. Vamos sim, irmãos, continuar o ministério, pedir direção a Deus, ficar firme na palavra e completar a nossa carreira, como fala o Paulo. Combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. É o mais importante, irmãos. Porque vamos ver a separação no final dos tempos. Vamos até estar dentro desses templos. Mas não faça igual a eles. Se separe. Se eles correm rifa, se eles vivem vaidades, sensualidades, corra disso. Tradições do homem, amizade com o mundo, festa no mundo, as coisas do mundo. Se separe. Continue sendo Elias. Continua sendo esse servo e essa serva de Deus. Amém? Porque Deus é contigo. Deus é contigo. E a palavra que sai da sua boca não cairá, mas sai com poder, com virtude, porque o Espírito Santo está na sua vida. Jesus passava, tocava em Jesus e saravam. Pedro, a sombra, sarava. Paulo, os lenços, as pessoas pegavam, porque a virtude do Espírito Santo. Então seja esse templo limpo, para que o Espírito Santo habite e para que Deus te use. Para o mundo você será mais um falso profeta, porque o mundo não te reconhece, mas do reino você é conhecido. E você fala e Deus responde. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.